Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Hoje nós iniciaremos, como nós combinamos na última sexta-feira, a leitura da carta aos Hebreus, conhecida também como Epístola aos Hebreus. Eu queria compartilhar algumas curiosidades desse texto. A semelhança da primeira carta de João, que nós lemos recentemente, essa carta ela não tem aquela tradicional abertura. Não há um indicativo de quem está escrevendo e para quem está escrevendo. É por isso que ela também, como a primeira carta de João, é situada como um tratado teológico. Mas, dentre algumas curiosidades desse belíssimo texto que nós vamos ler, está justamente pelo que eu acabei de dizer, as especulações a respeito de quem teria sido o autor ou autora dessa carta. Dentre os nomes mais que foram discutidos a partir dos estudiosos, Paulo esteve durante muito tempo como sendo um nome principal. A autoria dessa carta esteve associada ao nome de Paulo durante muito tempo. Mas já faz bastante tempo que na pesquisa bíblica há um consenso em dizer que Paulo não teria sido o autor dessa carta. Além de Paulo, outros nomes aparecem nessa lista, como o próprio Lucas, que fez parte das viagens missionárias com Paulo, e a ele atribuída a autoria de alguns livros no Novo Testamento. Mas além de Lucas, aparece também Barnabé, que foi companheiro de Paulo, um outro nome que aparece entre os possíveis autores dessa carta, ou a autoria dessa carta, o Clemente de Roma. É um outro também. Além do Clemente de Roma, temos Apolo como uma possibilidade de ter sido o autor dessa carta. Fato é que não há clareza para a gente poder afirmar quem teria sido o autor ou autora dessa carta. Inclusive, alguns estudiosos levantaram aí discussões a respeito de que essa carta teria sido escrita por uma mulher. Mas essas são as curiosidades assim, em relação à autoria. Um outro aspecto que a gente precisa considerar é que esse texto figura entre alguns textos do Novo Testamento cujo grego, ou seja, a maneira como o texto foi escrito, esse texto pode estar figurado entre os melhores textos grego do Novo Testamento. O grego que foi utilizado para escrever o Novo Testamento foi o grego koiné, a língua comum. Mas entre esses textos de língua comum, Hebreus está como um dos textos que se destaca pela sua qualidade do grego. Isso não é comum na maioria dos textos do Novo Testamento. Uma outra curiosidade importante dessa carta eu queria compartilhar com você diz respeito à sua provável, o período quando essa carta poderia ter sido escrita. Também está localizado através dos estudos ali entre 80 e 90 depois de Cristo. Então, aproximadamente aquele mesmo período da primeira carta de João, início do segundo século da era cristã. Durante esses dias e nessa e na próxima semana, porque a carta tem 13 capítulos, nós vamos trazer outras curiosidades do texto, mas eu desejo que você vá descobrindo também na sua leitura e que você seja edificado nesse processo de leitura. Vamos começar a leitura da carta aos Hebreus. Eu convido você para ler e ouvir o primeiro capítulo. Vamos lá? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas.
Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei, ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Quero fazer alguns destaques da leitura do primeiro capítulo. O primeiro destaque, ou os dois primeiros destaques, eles estão entre o primeiro e o terceiro versículo. O primeiro é: ouça a palavra de Deus no Filho, Jesus Cristo. O segundo destaque é que o Filho reflete exatamente quem Deus é. Olhar para Jesus é saber quem Deus é. E por fim, lá no último versículo, no versículo 14, melhor dizendo, a certeza que a gente pode guardar no nosso coração é que Deus envia seres sobrenaturais, isto é, anjos, quando o assunto é cuidar da gente. Para cuidar da gente, Deus envia, inclusive, seres sobrenaturais. Queria que você colocasse o seu registro de impressões. Como é que esse texto chegou no seu coração hoje? Como é que ele te alcançou? Da maneira como você está nesse dia. Como você tem feito, e não custa repetir, tem sido muito bom, muito boas interações ali nos comentários. Escreve aqui embaixo nos comentários como é que esse texto, o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, chegou ao seu coração. Eu quero também desafiar você a continuarmos juntos nessa leitura. É uma leitura que, por certo, vai edificar muito a sua vida. Falando em edificação, eu quero convidar você para hoje à tarde, às 16h12, 4h12 da tarde, o nosso É Bons, estudo bíblico online das segundas-feiras. Será a segunda aula de uma nova série que nós iniciamos sobre a partir da carta de Tiago. Nosso desejo é ler, entender e viver esta carta. Então está o desafio para você. Eu espero você pontualmente às 16h12 para a gente continuar conversando, aprendendo uns com os outros, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Já que lemos o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, nessa manhã eu quero dedicar para você uma canção do Daniel Souza. Está baseada no primeiro capítulo dessa carta. O título é Jesus, o Herdeiro. Meu desejo é que esse texto, essa música, que eles falem ao seu coração. Tanto o texto, a letra, mas também a melodia toque o seu coração e você possa ser edificado, edificada. Aqui em cima vai aparecer um card. Você pode clicar nesse card
e ouvir a música no melhor momento para você. Na parte inferior, o primeiro link, tem também a possibilidade de você, caso não consiga através do card, clicando, ouvir a música e também ser edificado com essa canção. Abaixo do primeiro link vou deixar para você os links com as leituras de hoje até a próxima sexta-feira. Os primeiros capítulos da carta aos Hebreus. Será um desafio. Pela primeira vez a gente vai ler um texto um pouco mais extenso, são 13 capítulos, mas eu quero convidar você para esse novo projeto, para que a gente possa crescer juntos na palavra. Tá bom? Que essa semana seja muitíssimo abençoada para você. Meu desejo é que esses dias e esse dia seja marcado por visitações sobrenaturais da parte do Eterno, que você seja alcançado pela palavra do Senhor e você guarde no coração de que a fidelidade dele dura para sempre e que a bondade do Senhor não tem fim. Uma abençoada semana para você, uma semana de boas notícias. Feliz segunda-feira.